Vamos fazer contato com o professor de Direito Constitucional, titular da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos, do Rio Grande do Sul, e da Universidade Estácio de Sá, do Rio de Janeiro, Lênio Luiz Streck. Bom dia, Lênio. Bom dia. Lênio, nós tivemos ontem a decisão do ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal anulando as condenações do ex-presidente Lula no caso do triplex do Guarujá, também do sítio de Atibaia, em ações relativas também à sede do Instituto Lula, das doações do Instituto. Ele declarou incompetente a 13ª Vara Federal de Curitiba, que tinha como titular o ex-juiz Sérgio Moro. Como que você analisa essa decisão de Edson Fachin, Lênio? Bom, antes disso como é que a gente desliga agora acho que deve ter desligado, porque eu estava com 2 Skype dando acho que agora esse aqui desligou. Agora eu acho que normalizou aqui o som. Ainda não. Como é que desliga isso? Desculpe, estamos no ar, mas é uma coisa prosaica, mas eu vou desligar o celular aqui, talvez eu resolva isso. Vamos lá. Então, melhorou? Opa, agora eu acho que sim. Eu tive que desligar o celular, entra 2 Skype, não consigo entender essas coisas modernas. Tudo faz parte desse nosso contexto pandêmico, Lênio, tudo bem. Vamos lá. Exatamente. Veja, o caso da decisão do Fachin, ela é um atravessamento, né? Mas que o objetivo inicial talvez fosse querer salvar a Lava Jato, né? Do tipo, vão-se os anéis e ficam os dedos. No entanto, pode ter sido um tiro no pé também, né? Pode ter sido um cálculo equivocado do ministro Fachin, se é que ele queria, de fato, que não se examinasse o caso das suspeições. Eu não tenho dúvida que o Supremo deve examinar as suspeições, porque o ministro Fachin, ele não anulou todo o processo do Lula, ele apenas anulou os atos decisórios e não anulou aquilo que é a prova produzida por um juiz incompetente. Ora, esse juiz incompetente produz uma prova, mas esse juiz não era só incompetente. Que ele era incompetente a gente sabia no outro sentido, né? Porque quando o centroavante erra o gol, como é que a gente chama o centroavante? Um centroavante incompetente, né? Mas o caso dele era outro tipo de incompetência, incompetência jurídica. Mas ele também era suspeito. E, portanto, essa suspeição ela não fica só nos casos do Lula. Tem outras pessoas interessadas nos processos de suspeição. E, portanto, a suspeição declarada do Moro pode atingir por ricochete, por outros meios, outros processos. Então, imagine o seguinte, uma terceira pessoa foi prejudicada pelo Sérgio Moro, com essas questões de sua parcialidade, etc., agora ele não vai mais poder alegar a suspeição, ele tem que começar tudo do zero para tentar uma suspeição, porque o ministro Fachin disse que estava prejudicado o exame. Não pode ser assim. Então, ontem mesmo eu publiquei um artigo dizendo que logo, né, saiu num dos, não sei se foi no DCM, a manchete, né, o Streck diz que o Supremo tem que julgar a suspeição. Primeiro a dizer isso, antes de todos, embora eu não tenha fundamentado, eu estava elaborando isso ainda, mas o Arantes me ligou e por WhatsApp eu disse, não, tem que julgar a suspeição. E há indícios no ar, né, de que talvez o ministro Gilmar leve isso. E se levar, leva corretamente. Essa questão não pode parar simplesmente assim, embora beneficie o ex-presidente Lula, né? Mas aí imagina, tudo isso que o Sérgio Moro fez e a força-tarefa, assim simplesmente se esfumaça no ar, terminou,
Quer dizer, o juiz era incompetente. E o resto que ele fez, não, isso agora está prejudicado. Penso que não pode ser tão simples assim. Não porque eu quero, é porque o direito exige que uma questão dessas seja analisada pelo Supremo Tribunal, que não pode isolar isso do caso Fachin. Agora, sabe, Lênio, quando eu vi essa decisão do ministro Fachin, eu lembrei inclusive da entrevista que você deu aqui no Jornal Brasil Atual na semana passada, recordando aquele HC impetrado por César Bittencourt, que houve ali uma decisão relativa justamente ao juiz Sérgio Moro, em que o Supremo foi bastante assertivo, dizendo que ele tinha se colocado acima da lei, mas que na verdade não foi declarada a suspeição porque os atos dele acabaram sendo anulados em instâncias superiores. Será que isso foi um pouco a inspiração do ministro Fachin para tomar essa decisão a essa altura? Você teve uma epifania agora. Confesso que isso não tinha me surgido. Você foi genial, porque você comparou. Nós estamos, eu vou elaborar isso, nós estamos em face do perigo de um segundo paciente zero. Nós estamos sob perigo de cometer de novo o mesmo erro. O erro lá do caso César Bittencourt, daquele caso que a Suprema Corte não declarou a suspeição, pois agora nós corremos o risco de novo, aí a sua epifania. Ninguém tinha dito isso ainda, viu? Eu vou inclusive usar isso. E nós corremos o risco de cometer o mesmo erro, ou seja, tudo feito, mas não vamos declarar porque é prejudicado. E o caso César Bittencourt não foi declarado suspeito porque foi considerado prejudicado porque o réu tinha sido absolvido. Agora se consideraria prejudicado porque, de novo, o réu se beneficiou, que é o Lula, com a anulação dos processos. Mas não pode ficar assim, tem toda a razão. E ainda, né, falando do caso específico do ex-presidente Lula, pode haver por parte da Justiça do Distrito Federal aproveitamento dos chamados atos instrutórios. Então, até falando da teoria da árvore dos frutos envenenados, Lênio, também não dá para considerar que simplesmente todos os atos foram anulados. Eles ainda podem ser aproveitados. Pois é. Essas coisas assim, como se o veneno tivesse... isso é interessante. Os frutos da árvore envenenada, ela não faz seletividade de veneno. Então, dá a impressão que o Sérgio Moro não fez nada, ele só foi incompetente. Só que a incompetência é uma das coisas, que aliás todo mundo dizia que ele era um incompetente, que não podia julgar aqueles processos, né? Agora, e a suspeição? É esse veneno, é desse veneno que se trata. É dessa nulidade que se trata. Portanto, esse aproveitamento que possa querer ser feito lá em Brasília, vai começar tudo de novo. Começa tudo de novo, porque vai acabar lá no Supremo, e o Supremo um dia vai ter que julgar. Se o juiz fizer o aproveitamento, um dia o Supremo vai ter que dizer se Sérgio Moro era suspeito ou não. Por que não dizer logo e acabar com essa ronha, como você disse? Agora, ontem também no site Conjuro, o criminalista Alberto Toron disse que a Justiça do Distrito Federal deveria reconhecer a prescrição dos casos contra Lula, porque, segundo ele, a decisão vem representada pela impossibilidade de renovação dos atos processuais, pois com anulação é forçoso o reconhecimento da prescrição em relação ao ex-presidente. Você vê também essa possibilidade de ser reconhecida a prescrição, Lênio? Bom, não. Eu sou apenas um jurista constitucionalista, não sou especialista em cálculos de prescrição, mas é possível, o Toron pode ter razão.
Não parei para ver isso, porque é uma operação, aí tem que pegar e a pena tem que dividir por 2 o prazo, porque o Lula tem mais de 70 anos. Olha, a chance é grande, viu? A chance é grande disso estar prescrito mesmo. Mas eu não deve ter, o Toron assim não costuma errar esses cálculos aí. Deve ser isso mesmo. Acho que no fundo acabou essa história, viu? Acabou. Só que eu acho que não pode acabar sem dizer quem foi o vilão também dessa história aí, né? Essa questão da suspeição. De novo, isso é um fantasma, né, que vai arrastar suas correntes. Ou você acaba com isso, desconjura, né? Faz um banho de descarrego desse negócio de uma vez, ou isso vai ficar pendurado. Toda vez que tem uma suspeição, alguém vai dizer, mas o Supremo aquela vez não julgou. Entende? Tem que ter, como nos tribunais europeus, parcialidade é suspeição, ponto. Acabou. Para o juiz lá da comarca, lá no interior, saber que não pode fazer assim. E que o promotor da comarca não saber lá que não pode fazer esse joguinho, esse jogo de conjuminação com o juiz. Existe um advogado nas histórias todas. Então o Supremo tem a oportunidade e o dever cívico de dizer onde está o erro e por que errou, porque isso é muito, muito importante para a República. E pelo que você fala, Lênio, também a gente vai juntando as pontas, quer dizer, existe aí a nulidade decretada pelo ministro Edson Fachin, de repente vai para a Justiça do Distrito Federal, é decretada ali a prescrição, tudo parece favorável ao ex-presidente Lula, mas na verdade duas coisas se mantêm. Primeiro, a narrativa de que ele é um condenado e que foi salvo, o que muita gente vai dizer, por uma tecnicalidade jurídica e não pelo reconhecimento das ilegalidades que foram cometidas contra ele, e também fica ali meio que intacto esse edifício da Lava Jato. Quer dizer, por isso a suspeição é tão importante para ser julgada, Lênio? Claro. Não dá para fazer, sabe aquele filme sobre o Lampedusa, tem um filme italiano que Lampedusa ou Il Gattopardo, e tem a frase máxima, né, lá das elites que fazem tudo, aí o gaiato lá diz: há que se mudar tudo para que tudo continue igual. Então, se tudo acabar assim e Moro se safar dessa história, na verdade vira pizza isso. Então, o Brasil é um país que é incrível, né? Agora, o primeiro, acompanha meu raciocínio, você que é um cara inteligente e como poucos repórteres consegue sacar as coisas, enfim. O ministro Fachin tinha a pecha de ser um lavajatista. Então ele era criticado pela esquerda, pelos progressistas, digamos assim, vamos chamá-los de garantistas, porque Fachin não era garantista. É isso. Aí, por outro lado, parte da direita e da extrema-direita que critica o Supremo acha que todos os ministros são comunistas, né? Aquela história do tipo o olavismo, o terraplanismo, jus contra a vacina, esse tipo de coisa negacionista. Outro setor morista e da Força-Tarefa da Lava Jato apostava no Fachin, enfim. E agora, essa decisão do Fachin, ela acaba criando uma crítica fortíssima contra ele dos mesmos setores que o elogiavam. Interessante isso, porque ele conseguiu, no fundo, desagradar todo mundo. Sabe qual é o problema disso? O problema é quando se erra no início.
Diga para mim, como que vai justificar em casa? O que eu vou dizer lá em casa por ter deixado 500 e tantos dias uma pessoa presa por um juiz incompetente? E vou dizer mais agora. O Fachin acabou dando razão. Essa é a parte boa. A bomba, parte boa. O Fachin acabou dizendo que toda a nossa luta pelas ADCs, pela presunção da inocência, tinha sentido. E ele que votou contra. Ele votou contra as ADCs, dizendo que era contra a presunção da inocência. E agora nos dá razão, porque você quer algo mais escandaloso do que alguém ficar 500 dias presos em segunda instância, como Lula estava preso, e depois se mostrar que havia uma ilicitude? Eu dizia todo o tempo, eu brincava com isso e dizia, no meio do caminho pode ter uma pedra. Processo não é fim, é meio. Eu dizia toda semana isso. Sujeito pode, todo mundo pode ter certeza de uma condenação. Vai preso. De repente a gente descobre uma nulidade. Como é que tu vais reparar o tempo que a pessoa ficou presa? Quando nós fizemos a ADC 44, Lula não era nem indiciado. Queríamos beneficiar as outras pessoas e, paradoxalmente, beneficiou-se Lula. E essa decisão agora mostra que nós tínhamos razão. A história faz justiça a quem corre atrás dela. Modéstia às favas. Foi o nosso caso. Lênio, eu queria agradecer demais a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Até a próxima. Grande abraço a todos e vamos ver como é que fica tudo isso. Sempre à disposição. Gostei da entrevista, falamos. Muito obrigado, abraço. Conversamos aqui com o professor de Direito Constitucional da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos, Rio Grande do Sul, e da Universidade Estácio de Sá, do Rio de Janeiro, Lênio Luiz Streck. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.